Fala galera, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar de um personagem, eu disse um personagem literalmente, que é pré-candidato à presidência da República. Não esqueçam de dar o seu joinha, compartilhar, curtir bastante com força e dar uma força para esse canal, para que o YouTube possa recomendar para outras pessoas também, viu? Então vamos ao personagem. O personagem é Renan Santos, do MBL. Saiba, a ND+, traz aqui, saiba quem é o pré-candidato à presidência que diz que Flávio tem que morrer. Fundador do MBL, agora líder do partido Missão, Renan Santos chamou o senador de traidor e defende pauta polêmica para 2026. Durante uma transmissão ao vivo, o Renan declarou ataques pesados ao filho 01 do ex-presidente Bolsonaro, chamado de traidor e afirmando que o parlamentar precisa ser destruído. É assim que ele fala. A fala, embora dita em dezembro, viralizou nessa semana. No vídeo, Renan Santos utiliza termos agressivos, como traíra, tem de morrer, o traíra Flávio Bolsonaro, ele precisa ser destruído, eu vou acabar com a raça dele, entre outros. Eu não vou colocar o vídeo aqui para não dar, copyright. Motivo do ataque, acusações, traição e corrupção. Para Renan Santos e o senador e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, teriam entregue tudo ao STF, Supremo Tribunal Federal, para proteger Flávio de investigações. Segundo o líder do MBL, essa postura teria desidratado a Operação Lava Jato e traído a revolução iniciada pelas manifestações de rua anos atrás. As ruas foram tomadas pelo culto ao bolsonarismo. Tudo foi entregue porque o Flávio Bolsonaro é corrupto, ladrão, vendilhão e fraco. Vamos desmontar as narrativas. Primeiro de tudo, o MBL e o Partido Missão têm ciúme, porque eles acham que na cabeça deles, que eles iniciaram esse movimento anti-PT. Tá entendendo? Na verdade, eles só são anti-PT, porque anti-sistema eles não são. Eu vou mostrar ao longo desse vídeo. Eu vou mostrar. Com relação a se vender e proteger o filho, isso é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque não teve nada disso. Primeiro de tudo, não foi o STF que julgou o filho do presidente. Ele estava sendo investigado no caso famoso das rachadinhas, que foi arquivado porque não se encontrou nenhuma prova. E todas as testemunhas disseram que ele era inocente, que nunca pediu dinheiro algum. Vocês estão entendendo? Mas eles querem colocar isso porque eles precisam convencer os acéfalos que fazem parte do MBL. É só criança, é só bebê chorão. É como diz o Peter Turguniev. No momento que você paga o primeiro boleto, tá entendendo? Você deixa de ser MBL, você amadurece. No momento que você... É tipo o PSOL. Tem o PSOL, são os adolescentes, e o PT seria a versão mais madura, mais experiente. Entenderam? Então eles ficam jogando isso, que é para tentar contrapor como se eles fossem de direita. Mas eles têm mais tendências e ascendências com a esquerda. E eu vou mostrar para vocês por quê. Tá entendendo? Então, esses argumentos, todos argumentos falhos. Aqui, vamos lá. Esse povo é o mesmo que pediu o voto nulo. Fizeram, olha aqui, ó, eu vou mostrar antes isso aqui. Fizeram campanha, aqui, ó, 13 de agosto de 21. Voto e faço, ou seja, um ano antes da eleição. Voto e faço campanha para o nulo. Olha aqui a brincadeira. Tá, mas você tem que escolher. No segundo turno, tem quem vocês... No ladrão ou mito? Aí ele dando um tapa. Você tá entendendo? A sátira. Então, eles morrem de ciúme. Por quê? Porque o Bolsonaro tomou o coração das pessoas, tomou o imaginário no coração das pessoas, de um lutador, de um cara que sempre esteve contra a esquerda. E eles têm raiva disso. Trabalhou contra a esquerda, era aliado do Enéas. Vocês estão entendendo? E eles queriam tomar o lugar do PSDB. E olha aqui, ó. O próprio Kim Kataguiri. Para mim foi a maior decepção esse deputado Kim Kataguiri. Se diz de direita. Este camarada apoiou o impeachment pedido pela esquerda no governo Jair Bolsonaro. Você já viu um partido de esquerda pedir o impeachment do Lula? Não, né? Então, o cara não se diz de direita. O cara se diz de direita, mas é uma fraude. Olha aqui, ó. Não desperdiçar voto. Votar nulo é uma expressão que você rejeita os dois que estão no páreo para a presidência da República. Você não é obrigado a escolher nenhum dos dois. Tanto é que a possibilidade de votar nulo
existe para isso mesmo. Aí ele coloca embaixo: petistas bolsonaristas se juntaram pelos maiores desmandos criados pelo parlamento nos últimos PEC da impunidade, lei da impunidade administrativa, PEC da vingança, PEC Câmara. Tudo mentira. Você está entendendo? Então, esse é o Kim Kataguiri. Na verdade, ele não é de direita. Eles têm mais ascendência e proximidade com o antigo PSDB. Vocês vão entender por quê. MBL. Olha aqui, ó. MBL. Áudios revelam que o MBL foi financiado pelo PMDB, PSDB, Solidariedade e DEM durante a campanha para impeachment. Ou seja, uma mistura, é como se fosse uma esquerda liberal. Se você perceber isso aqui era a oposição, era a esquerda, onde a esquerda se reunia durante a ditadura, era o MDB, que virou PMDB. Depois saiu o PSDB de lá. O que é o PSDB? Partido da Social Democracia Brasileira. Um partido de esquerda, só que esquerda liberal. É o que se chama de socialismo rosa. Solidariedade, que é de esquerda, entendeu? Que era do Paulinho da Força, que é do Paulinho da Força. E o DEM, que é liberal. Vocês estão entendendo a relação? Ó, a UOL Notícias revelou, e essa notícia aqui é de 2016, a UOL Notícias revelou hoje em reportagem áudios que comprovam que o MBL recebeu financiamento de partidos golpistas e corruptos como PMDB, DEM e Solidariedade para a realização de atos pró-impeachment. O Movimento Brasil Livre, criado em 2014 para tentar empalmar se infiltrar como nova direita para a juventude, que despertou para a política em junho de 2013. Sempre se utilizou da consigna de combate à corrupção, como se ela não fosse algo inseparável do capitalismo, como desculpa esfarrapada para encabeçar um movimento de rua pelo golpe institucional. Isso é o choro da esquerda, né? Mas aí vamos ver os áudios, né? Vamos aos áudios. Arrecadação de fundos para a juventude do golpe. Em um áudio revelado em 2016, no qual Renan Santos, um dos 3 coordenadores nacionais, conversa com um colega do MBL dizendo: o MBL acabou de fechar com o PSDB, DEM e PMDB e a Força Sindical, que é o Paulinho, né? Como eu estava falando para vocês. Uma articulação para eles ajudarem para divulgar dia 13, resistência do ato pró-impeachment do dia 13 de março. Usando as máquinas deles também. Enfim, usar uma força que a gente nunca teve. E foi o MBL que montou isso. A gente está costurando com todos eles para ter impeachment. A gente está em outra. A gente está realmente causando problemas para Dilma. Vocês entenderam? Então sempre teve essa aproximação entre eles. Sempre. Desde do seu nascimento. Eles não são um movimento espontâneo. Aí que o MBL, e o MBL, hein? Depois do camarote lá no Rio de Janeiro, cancelaram a manifestação do Banco Massa e nunca mais falaram nesse caso. Aí eu vou explicar para vocês a relação com a corrupção de um banco. E eles estão ligados, inclusive um de seus partícipes. Outra coisa que eu queria trazer para vocês. Esse é o tipo de gente que incentivou a perseguição que Alexandre de Moraes teve para com as pessoas. O 8 de janeiro não seria possível sem os perseguidores, sem os delatores. Eu não digo delatores de crimes, porque liberdade de expressão não é um crime. Os delatores foram eles. O MBL inclusive se reuniu com deputados para indicar e fez um dossiê com um tal de Ryan Santos, tá entendendo? Fez um dossiê para incentivar a perseguição de Moraes contra a direita. Que ele se diz de direita, tá entendendo? Então, veja bem, era quem podia falar e o quê? A direita permitida, né? Eu associo eles mais à esquerda do que à direita, porque esse é o modus operandi da esquerda, não é o modus operandi da direita. Então, para mim, eles têm mais semelhança e similaridade com a esquerda. São amigos de Alexandre de Moraes, amigos do Gilmar Mendes. Inclusive, a montagem do partido deles, eles fizeram eventos chamando
o Gilmar Mendes chamando o ministro do STF, pessoas importantes do sistema que eles dizem combater. Vocês estão entendendo? Esse é o Renan Santos. Ó, nunca falou do Moraes e de todas as arbitrariedades. Nunca falou. Grupo Refit usava cerca de 50 fundos de investimento para ocultar bilhões. Em sonegação aponta a Receita Federal. Olha aqui, Força Tarefa afirma que rede de fundos, muitos deles criados em paraísos fiscais, dava aparência de legalidade ao dinheiro obtido com fraudes na importação e venda de combustíveis. O esquema movimentou mais de 70 bilhões em um ano. Essas empresas que movimentam bilhões, fraudam, eles têm braços políticos. Vocês estão entendendo? Quem era o braço político? Tem vários, tem partidos em vários, assim como o Banco Master. Tá entendendo? Então eles fazem contatos com vários. Eu não estou dizendo que eles cometeram esse ato, mas eles estavam próximos e estão sendo investigados. Um deles, pelo menos, está sendo investigado. Entendeu? Olha aqui. Refit. O que esconde o líder do MBL e comentarista da Jovem Pan, investigado pela PF, Polícia Federal? Um dos líderes do MBL, Cristiano Beraldo, está envolvido no esquema de sonegação de imposto da empresa Refit, de Ricardo Magro. E não tem MBL nem Jovem Pan para livrar sua cara. Mesmo que digam estar do lado de Beraldo nesse momento e contra as empresas. Um dos líderes do MBL, Cristiano Beraldo. Deixa eu ver se eu tenho a foto. Não tem a foto dele aqui. Cristiano, eu vou mostrar para você já já. Ricardo Magro, e não tem... é suspeito de... tudo indica que são usados... Ó, tem contas em empresas offshore, tudo indica que são usados para lavagem de dinheiro. E o líder do movimento de direita vai ter que se explicar e acertar suas contas com a justiça brasileira. Esse é Cristiano Beraldo. Tá aqui, ó. Entenderam? Então, esse é o Partido Missão. Essa é a cara do Partido Missão. E aí eu trago fotos para vocês. Vou fazer um favor, deixa eu ver se está ampliada essa foto. Tem duas fotos aqui. Vamos ampliar essa foto aqui, né? Vamos ampliar essa foto aqui. Olha aí, ó. O MBL. Esse é o pessoal que acusa os outros. Esse é o pessoal que acusa os outros. Entendeu? E aí eles trataram de apagar as fotos todas. Está aqui o nome Refit. Aqui embaixo. Entendeu? Aí você vai dizer, mas eles foram em um, não. Foram em vários eventos da Refit. Existe uma ligação. Eles apagaram foto com o Beraldo, que ele estava nesse evento também. Olha ele aqui, ó. A ligação entre a operação da Polícia Federal contra a Refit e o MBL. A presença de líderes do movimento em ações patrocinadas pela refinaria levanta questionamentos sobre sua proximidade. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. O escândalo de sonegação do grupo Refit, alvo da operação Poço de Lobato, levantou pontos de intersecção entre o conglomerado e o MBL, o Movimento Brasileiro. Isso porque Cristiano Beraldo, um dos investigados, foi integrante ativo do movimento até a data de deflagração da operação da Receita Federal. Além de doador, viu? Dinheiro do MBL vinha, né? Provavelmente tem ligação. Vinha provavelmente, se o Beraldo, acredito que ele não doava grandes quantias do seu próprio salário. Acredito que tinha uma ligação. Entenderam? Batizada de Poço de Lobato, a mega operação desarticulou um esquema bilionário de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, supostamente comandado pela Refit. Então, daí vocês tiram aqui, ó. Tá os líderes aqui, olha os bonitões aqui. Olha que lindo, olha. Olha que lindo. Tá aqui eles, ó. Olha aí, ó. Então, tá ó, em primeiro plano aqui o Guto Zacarias. Aí tá acho que aqui é o Mamãe Falei. Olha o Renan Santos, o candidato a presidente. Essa é a Amanda Vetorazzo. Olha aqui o traidor que pede impeachment da direita, Kim Kataguiri. E aqui o investigado pela Polícia Federal. Entenderam? Então, isso é para vocês terem noção
do tipo de gente que o Bolsonaro tá se metendo. Entendeu? Que no caso o Flávio Bolsonaro tá se metendo. Esse é o tipo de gente. Vamos rir um pouco. Pois é. Esse é o tipo de gente que vai mudar o país, olha lá. Aqui eu trago uma proposta dele que eu achei absurda. Ele disse que vai resolver o crime organizado, dizendo que vai estabelecer o estado de defesa. Olha o absurdo que esse cara está falando. Eu vou desmentir ele, como ele não pode resolver com isso. Ele garante, por parte da presidência da República, a posição de comandante em chefe para a organização das forças de segurança do Estado brasileiro, para fazer o melhor uso possível das suas atribuições. E eu tenho certeza que, vencendo uma eleição presidencial, eu vou acumular o poder político necessário, dado que foi vontade da população brasileira andar com esta proposta, para, junto com os governadores brasileiros, atuar em defesa dos direitos fundamentais dos brasileiros, que incluem a liberdade. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar como é mentira, como ele não consegue fazer essa medida. Eles tentam se basear dizendo que ele quer dizer que ele é o novo Bukele. Bukele não simplesmente chegou, fechou o Congresso, não. O primeiro mandato dele foi complicado. 2 anos depois ele pediu que a população elegesse mais de 50% dos deputados, senadores, para que ele pudesse mudar o país. 2 anos depois, entenderam? Até lá ele apanhou. Quando foi eleito, a maioria avassaladora, a população deu 80%, 70%, 80%, aí ele pôde fazer o impeachment dos ministros, né, que apoiavam, e tirar um bocado de gente do poder que estava, vamos dizer, destruindo aquela nação. Então não foi tão simples. E outra, El Salvador é do tamanho de Alagoas. São 3 milhões de pessoas. Não compare com 200 milhões e 500 deputados. Lá tem 200 deputados só. Se tiver, eu acho que não tem nem isso aí. É preciso conferir. Mas se tiver. Então, ele trata de forma simples. Aí eu fui pesquisar como é o estado de defesa. O que diz o ChatGPT? O que é o estado de defesa? O estado de defesa é uma medida prevista na Constituição brasileira que pode ser decretado pelo presidente da República em situações graves que ameacem a ordem pública ou a paz social. Ela está prevista no artigo 136 da Constituição Federal de 88. Quando pode ser decretado? Pode ser usado em casos de grave e iminente instabilidade institucional, calamidade de grandes proporções na natureza, como desastres naturais, ou seja, é uma medida excepcionalíssima para combater crises sérias. Vocês entenderam? Teria que passar por uma dessas duas coisas. Você acha que o STF ia deixar passar isso aí? Não ia. Então ele está mentindo. O que acontece durante o estado de defesa? Alguns direitos podem ser temporariamente restringidos, como o direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telefônica, prisão por crime contra o Estado, mesmo sem flagrante, com regras específicas. Gente, Bolsonaro não conseguiu fazer uma GLO, que é muito mais simples do que isso. E tinha muitos deputados a seu favor. Então, é essa mentira que ele conta para os adolescentes, que eles conversam, né? Ó, não é suspensão total da democracia. Tem mais, o Congresso Nacional precisa aprovar a medida. Ele não pode chegar aí e decretar. Tem que aprovar. Que era o que o Bolsonaro queria fazer caso ganhasse. Vocês estão entendendo? Então, existem grandes empecilhos. Tem prazo determinado, outro empecilho. Olha aqui, ó, ele disse que vai acabar. Tem prazo determinado de até 30 dias, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, com anuência do Congresso. Ou seja, ele teria que acabar o crime em 30, se não acabasse, teria mais 30 dias para acabar com o PCC e CV. E todas as facções do país.
É isso que ele está dizendo. Vocês estão entendendo? Mente. Mente demais. Mas ele é do sistema, ele pode inventar as mentiras que quiser. Vai o Flávio Bolsonaro ou algum Bolsonaro falar sobre isso. Estaria preso. Ele não está preso por falar isso, inclusive em campanha presidencial, porque ele faz parte do sistema. É a direita permitida. Aqui ele faz uma conta matemática, muito engraçado. Com 25% de conhecimento, eu tenho de 3 a 6%. Quando eu tiver 10% de conhecimento, naturalmente eu vou ter de 12 a 24%, certo, Riso? Sim. Se eu sou conhecido por 1/4 da população e tenho de 3 a 6%, se eu for conhecido por 100% da população, eu terei de 12 a 24%. Vocês entenderam? É uma razão e proporção. E o Partido Missão é realidade, e a partir de 2028 estamos ganhando um monte de prefeitura pelo Brasil. A revolução começou. Só tem uma coisa pra dizer. E falando dessa pesquisa, cara, eu tô muito chateado com a pesquisa da Atlas. Eu não consigo esconder. Eu não sou um fingidor. Eu não sou um fingidor. Se eu fosse fingir, já, galera, tem boas notícias. Não, eu não tenho boas notícias. Foi um saco essa pesquisa da Atlas. Vocês viram a conta de matemática deles? Me lembrou uma outra conta de matemática. Bora ver se vocês gostam aqui, ó. Bora ver. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Se a conta 208 mais 41 são 240. Fala 300. 200 não. Não parece a Dilma fazendo a conta de matemática? Olha a conta dele. Se a conta 208 mais 41. Eu vou colocar de novo, que é muito engraçado. Aí depois ele fica frustrado. Se com 25% de conhecimento eu tenho de 3 a 6%, quando eu tiver 10% de conhecimento, naturalmente eu vou ter de 12 a 24%, certo, Riso? Sim. Se eu sou conhecido por 1/4 da população e tenho de 3 a 6%, se eu for conhecido por 100% da população, eu terei de 12 a 24%. Vocês entenderam? É uma razão. Porra, Dilma, caralho! Conta 208 mais 41 são 240. Fala 300. Dilma, puta merda, mano. Eu peguei um negócio engraçado, dedão. Eu só lembro dos petistas, cara. Falando merda. Só lembro dos petistas. Nessa hora fica assim, ó. Olha aí. Eu vou colocar de novo pra vocês. Se com 25% de conhecimento eu tenho de 3 a 6%, quando eu tiver 10% de conhecimento, naturalmente eu vou ter de 12 a 24%, certo, Riso? Se eu sou conhecido por 1/4 da população e tenho de 3 a 6%, se eu for conhecido por 100% da população, eu terei de 12 a 24%. Vocês entenderam? É uma razão e proporção. E o Partido Missão é realidade, e a partir de 2028 estamos ganhando um monte de prefeitura pelo Brasil. A revolução começou. Aqui na programação. Aí ele fica frustrado, ó, falando nessa dessa parte. pesquisa, cara, eu tô muito chateado com a pesquisa da Atlas. Eu não consigo esconder. Eu não sou um fingidor. Se eu fosse fingir, já, galera, tem boas notícias. Não, eu não tenho boas notícias. Foi um saco essa pesquisa da Atlas. E eu não sou picareta. Então eu já tinha, né, soube nas nossas fofocas tracks da Atlas, a gente tava bem, então eu tava animado. Só que eu vi o resultado dessa Atlas, eu falei, era pra ter subido. Puta que pariu. Esse é o Renan Santos, entendeu? Ele é uma piada, como vocês estão vendo. Então, assim, só que a gente tem que trazer luz e revelação a isso. Aí o pessoal aqui, o Ryan Santos, até curioso, mano, imagina o Renan Santos de cabelo raspado, com o shape do Vin Diesel e 40 centímetros de bíceps. Porque ele parece um moleque, né? Que é o seu visual de moleque. Olha, brother, o cara criticando, não sou do MBL, mas um conselho, parece mais um hétero macho, alfa empurrador, pra ser o nosso Bukele. Se espelhe no Ryan Santos e no Brigadeiro, que ele odeia. Mete o shape e corta o cabelo militar, tá entendendo? Vocês vão entender por quê. Então, olha aqui, teve uma treta agora, recentemente. Eu vou deixar o Ryan explicar para vocês. Porque ele é, além de ser pré-candidato à presidência, é pré-candidato a corno também. Cara, o Renan coringou comigo. Do nada. Só que não foi do nada. O Renan, ele teve uma mudança. Cara, o Renan até bem pouco tempo atrás, a gente trocava ideia no WhatsApp. Fui lá na sede do MBL. Até bem pouco tempo atrás.
Ok? Do nada ele coringou comigo. O que aconteceu naquela semana? Cara, mulher. O Renan coringou comigo por causa de mulher. Não vou me estender, mas Candidato aparentemente eu mexi nas gavetas do Renan sem saber e sem nem mexer nas gavetas do Renan. Ok? E no fundo, não é gaveta do Renan porque só é sua gaveta quando você assume em público. Anda de mãos dadas, casa e os caralho. Entendeu? Só que ele coringou exatamente depois desse bagulho. Entendeu? Então, qual é o meu problema com o Renan? Cara, se ele tá coringando em cima de um cara que mexeu nas gavetas dele, imagina quando tiver a chave do país como presidente. E aí vem aquela coisa que é uma objeção minha ao Renan. Já falei aqui negócio de não ter filho, de não ter família. Cara, isso é uma objeção média. Candidato a corno, nosso amigo. Olha aqui. E a fonte de tudo isso tá aqui, ó. Ó, rumores de que o Renan Santos ficou cozinhando a loirinha para o Ryan dos Santos saborear dentro. Foi dentro da sede do MBL. Renan Santos não gostou, coringou. Corno! Expulsou o Ryan de lá. Agora o Ryan expõe tudo, só briga aí. Cara, candidato a corno, não tô dizendo que ele foi corno, né? Mas se ele não assumiu, então é dele, né? Como ele diz, coringou e pegou corda. Se pegou corda, meu amigo, é porque mexeu nas gavetas dele mesmo, com força. Gente, era isso que eu queria trazer pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever, apoiar o canal, viu? Um abraço pra vocês e até mais.